Caríssimas senhoras e senhores, queridos irmãos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizarmos mais um programa em torno do estudo das cartas de Paulo. Hoje, dia 7 de fevereiro do ano de 2018. Nesse momento são 19 horas e 1 minuto. Eu gostaria de iniciar a jornada abraçando a todos os nossos amigos web ouvintes da Rede Amigo Espírita, aos nossos companheiros que nos acompanham dos seus lares e que participam inclusive através dos chats interativos da plataforma do YouTube e do Facebook, que nesse momento nós abraçamos a todos que se encontram já conectados e convido os nossos amigos para que juntos possamos iniciar a nossa tarefa fazendo a oração que caracteriza o início das nossas atividades. Vamos lá. Vamos fechar as portas para o mundo externo e vamos voltar as nossas atenções, ampliando a nossa sensibilidade para a intimidade do nosso coração, para que juntos possamos conversar com o Senhor da vida, dizendo: Deus, Pai de infinito amor e bondade, amigos da espiritualidade, nesse momento agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um dia na vida, pelo clamor do trabalho, pela necessidade que temos de evoluir, de amar e de encontrar a divina paz. Rogamos, Senhor, que nesse momento sejamos favorecidos pela Tua misericórdia mais uma vez e que possamos recolher os elementos imprescindíveis para que prossigamos. A medicação necessária, o alimento imprescindível, o aconchego valoroso, que possamos, Senhor, nesse momento, estabelecer aquele movimento bendito que possa lucificar a nossa caminhada. Intercambiando com os amigos espirituais, possamos juntos construirmos um ambiente de fraternidade, de igualdade, de liberdade. Que os ensinamentos da doutrina espírita possam nos favorecer para que compreendamos a mensagem de Jesus nesta noite através do convertido de Damasco, Paulo de Tarso, que ofereceu para toda a humanidade cristã as missivas do Divino Pastor, do Divino Amigo de nossas almas, Jesus Cristo. Que consigamos, Senhor, completar a caminhada que nos foi proposta nessa noite e que ao chegar ao término do nosso encontro, todos os lares aqui representados possam se regozijar conosco pelas bênçãos espargidas, pela proteção conferida e pela paz. Que a paz possa reinar agora e por todo sempre
na intimidade dos nossos corações. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, queridos companheiros, para quem está chegando agora, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um programa na série Estudando as Cartas de Paulo. Repetindo, para quem está chegando agora, hoje 7 de fevereiro do ano de 2018. O tema que vamos trabalhar nesta noite é o chamado é para todos. Lembrando que o encontro de hoje é o número 66. Foram 66 estudos que foram empreendidos e nos auxiliado tanto nessa jornada evolutiva. Eu inicio, antes de mais nada, também abraçando a Alice, a Dani Rocha, os amigos que já se encontram no chat, que todos se sintam acolhidos. Vamos lá. Sem delongas, nós vamos trabalhar hoje, dando continuidade ao estudo da carta de Paulo. Nós estamos trabalhando no capítulo 9. Na última semana, nós trabalhamos até o versículo 24. Nós trabalhamos do versículo 18 ao 24. Então, eu vou fazer a leitura a partir do verso 19, apenas para a gente fazer uma pequena conexão com o tema da última semana e dar o pontapé inicial para o nosso trabalho. Para quem está nos acompanhando na transmissão, eu vou colocar o texto, mas para aqueles que gostam de abrir a Bíblia, fica aí, capítulo 9, a partir do versículo 19. Tu, porém, me dirás, afirma Paulo, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí o verso 25. Assim como também diz a Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amado a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Vamos ficar por aqui. Vou voltar aqui, porque senão eu deixo de fazer a conexão com a semana passada. Repetindo o versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos ficar aqui. Para aqueles que acompanham
semanalmente, vão se recordar que nós paramos e fizemos uma promessa em torno do versículo 24, que trata... Me desculpem, mas eu vou repetir a leitura só do 24, quando diz assim: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O texto vinha falando sobre o vaso, o oleiro, o trabalho que o espírito vai empreendendo ao longo da sua jornada evolutiva. A doutrina espírita nos auxilia, apresentando para nós um caminho extraordinário que, na verdade, foi inaugurado por Jesus. Quando ele nos conclama a amar a Deus sobre todas as coisas, o Pai da bondade, da misericórdia, o Pai que propõe para nós a perfeição, o Pai que, para procurá-lo, para dialogar com Ele, precisamos de ir para dentro do nosso coração. Jesus então vem nos conclamar para uma reflexão de profundidade, que é extremamente abrangente, no sentido de que Deus, que está em toda parte, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o início, Ele é o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a causa de todas as coisas. E que Ele, na verdade, Ele não está no ambiente de fora. Apenas. Nós temos, vamos dizer assim, que procurá-lo dentro da nossa intimidade. Porque no mergulho interior, quando Ele se revela pela nossa procura, naturalmente, o espírito vai ganhando condições, ferramentas para operar no plano externo, na busca da representação da própria divindade em si mesmo. Ou seja, procurando ser um filho legítimo, um filho que honra os princípios que se manifestam do Pai na sua intimidade. É a consciência em processo de despertamento. Filosoficamente, para muitos pode haver dificuldade em entender isso. Mas se nós promovermos essa busca a partir dos nossos sentimentos, das nossas percepções, nós ganharemos muito mais do que procurar Deus através do intelecto. Porque no dizer de Allan Kardec nos falta sentido. O objetivo, por exemplo, do Espiritismo, que vem cumprir uma missão designada por Jesus como Consolador prometido, o objetivo do Espiritismo é nos oferecer uma chave para estudarmos o Espírito, como a ciência humana estuda a matéria. Não há pretensão de estudarmos Deus, porque nos falta sentido, nos falta condições espirituais. Então, a proposta é: estude o Espírito, porque estudando a obra, nós iremos nos aproximar do Senhor, pelo intelecto, pela sabedoria ou pelos planos do amor. Portanto, Deus nos impulsiona para a evolução pelo o seu sagrado amor. E bem-aventurado quando o Espírito procura expressar, vivenciar essa característica extraordinária do amor. Assim, o Pai se revela. Quando Paulo diz para nós que o Senhor nos aguarda, que Ele vela pelas obras, pelos vasos, que são os vasos que são operacionalizados pelos oleiros que somos nós mesmos. E que Ele percebe os vasos de honra e os vasos de desonra. Porque, na verdade, o Espírito procura honrá-lo quando
trabalha na busca da vivência do que a consciência indica como o melhor. Mas quando nós deixamos de operacionalizar conforme os ditames do coração, do sentimento, do amor, da consciência, automaticamente nós estaremos desonrando, estaremos sendo infiéis, filhos desse Pai tão extraordinário, tão magnânimo, para que a gente possa pensar com muito carinho. E o Paulo vem dizer para nós sobre a questão de que Deus, não é, que Ele nos chama na condição de judeus, mas também na condição de gentios. Aí vem aquela questão: quem são os judeus, quem são os gentios? Os judeus, o povo hebreu, numa afirmativa de Emmanuel, no livro Consolador, eles apresentam toda a humanidade a caminho de Deus. Somos hebreus, somos judeus. Mas quando infantis, somos gentios. Porque os judeus consideravam todos aqueles que não eram descendentes das tribos judaicas de o povo gentio. Os gentios eram os pagãos que adoravam muitos deuses. Então, os gentios eram tidos como pessoas de má vida. Então, dentro dessa elaboração, dentro dessa reflexão, Deus é Deus daqueles que estão procurando segui-lo ao nível da intelectualidade, dos planos da religião, como uma religião judaica, ou nós poderemos agora trazer para uma análise mais abrangente, se toda a humanidade, a caminho de Deus, estamos caminhando nessa linha de justiça, nessa linha que estabelece um compromisso com o Pai, com a lei divina, com essa unidade maravilhosa do amor. Mas quando distanciamos, quando postergamos, quando indiferente caminhamos, rebelamos, quando vibramos nas faixas do ódio, nós deixamos de ser judeus e passamos a ser pagãos. Vamos adorar, por exemplo, vamos cultuar Mamon. Então é uma faceta, é o paganismo. Os deuses da luxúria, dos desvios, da vaidade, do egoísmo, do orgulho. Dos 7 movimentos tratados como pecados capitais, mas na verdade são conspurcações psíquicas diante dessa manifestação maravilhosa da lei. Pagãos. Mas existe então aquela outra condição, a outra condição de gentio que desconhece. Espírito simples. Ou a nossa condição de imaturidade. Então, de uma forma bem simples, nessa reflexão nós poderíamos nos colocar em 3 posições aqui. Nós todos, como aprendizes do Senhor. Há momentos que somos judeus, porque estamos em busca consciente, procurando nos responsabilizar, nos dignar, fidelizar aos princípios que vão nos auxiliar espiritualmente. Mas há instantes também que nós postergamos, que nós brigamos, que nós nos rebelamos contra esta proposta. E existe também aquele movimento interno de infantilidade. Aquele instante que caracteriza em nós o início, o pontapé inicial de uma jornada. Observemos como que trabalhar no campo íntimo se torna uma proposta transcendente. Um caminho que nos desvincula, por exemplo, de uma análise humana, social, econômica, política. Nós precisamos de trabalhar os parâmetros ao nível interno. Embora
o que encontramos na sociedade, no mecanismo evolutivo das percepções externas, nos auxiliam de uma forma importante nesse desafio interior. Então nós vivemos como que uma dualidade que favorece o nosso crescimento. Há instantes do lidar lá fora para que operemos dentro, na própria intimidade. Como há instantes que nos preparamos na intimidade para trabalhar na oficina da vida, no lidar, no conviver, no abraçar, no repelir, não é? No sorrir, no se entristecer, no nascer, no morrer, no tornar a nascer. São mecanismos que a vida vai propondo para nós. Agora, existe o judeu que pode buscar caminhar numa linha de purificação pela sensibilidade, pela pureza da alma, não por gestos, por dogmas, por sacramentos, por práticas externas. Embora respeitemos a todos aqueles que realmente abraçam essas causas. Mas não é desse assunto que nós queremos tratar. Nós queremos falar o seguinte, que tem momentos que mesmo nesta caminhada, em busca da nossa unificação com o Senhor, nós ainda nos permitimos conspurcar esse caminho. Então, como judeus, no seu sentido da busca espiritual, nós adulteramos, nós implementamos práticas, pensamentos, atitudes que dificultam essa caminhada, na qual está bem claro que precisamos de procurar o Senhor da vida. Isso é para a gente pensar. Então, por exemplo, Jesus aborda os religiosos da época, os fariseus, que tinha as divisões, né? No movimento judaico, no povo judeu, tinha os fariseus, os saduceus, os samaritanos, os essênios, enfim, os publicanos, né? Os escribas. Então tinha as castas, né? Tinha as posições políticas, religiosas, enfim, na própria sociedade. Então os fariseus eram os tidos como os mais abalizados, né? Os doutores, aqueles que conheciam mais, entre aspas. E os fariseus, muitas vezes, pela rigidez, eles criavam dificuldades para outros que ocupavam outras posições diferenciadas. Laborando com a intolerância, com o partidarismo, com a departamentalização. Então estavam bebendo do néctar, mas ao digeri-lo, a vaidade, o orgulho, a presunção, fazia deles, ou pretensos representantes do Altíssimo, diferentemente dos demais. Então, somos nós, quando começamos a beber um pouco da verdade, quando nos inebriamos com a pureza da causa e na hora de implementar, de praticar, nós nos permitimos ainda deixar que o homem velho fale, a vaidade, a prepotência. Então, a gente parte muito para o campo externo e nos desvinculamos do real propósito divino, que é elaborar na própria intimidade. Então Jesus muitas vezes repreendeu os fariseus dizendo que eles eram túmulos caiados, que não adiantava fazer as orações nas ruas, batendo no peito, enquanto na intimidade o que vigorava era apenas um movimento de convencimento social, ou de, quem sabe, por que não dizer, de alimentar uma ilusão diante do mecanismo da própria evolução. Quando mercantilizamos com Deus, quando abraçamos causas que são muito mais vantajosas para a posição
da terra do que efetivamente um estímulo a um trabalho com as verdadeiras aquisições dos céus. Então, são temas assim, muito interessantes para a gente pensar, porque no momento atual não cabe mais. Nós não podemos mais perder tempo com o que está lá fora. Nós temos que efetivamente investir na verdadeira propriedade, a verdadeira espiritual. Então nós separamos aqui, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar no item 9 o texto intitulado A Verdadeira Propriedade. Então eu vou ler apenas um pequeno trecho, que a mensagem é extensa. Ela foi assinada por Pascal, e Allan Kardec inseriu então nesse capítulo: não se pode servir a Deus e a Mamon. E o texto diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isto é aquisição, isso é propriedade distante. Constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Olha que extraordinário. Então a doutrina espírita vem abrir para nós o grande futuro, a vida futura. Ela descerra para nós o caminho que nós devemos percorrer e as consequências das nossas escolhas. Porque o futuro, ele é construído no presente de Deus, no agora. Nós estamos o tempo todo sendo convidados para começar um novo começo, no trocadilho, que é muito, repito, meio espírita, de uma frase do Chico. A gente não pode mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo começo, um renascimento com Jesus. Esta é a grande proposta que a doutrina espírita vem clarificar para nós nesses tempos de transição planetária. Por isso é que o tema de hoje, o chamado é para todos. O chamado é para judeu, o chamado é para os pagãos, o chamado, portanto, é para os gentios. Então, nós conseguimos, nessa primeira meia hora, fazer a conexão com o tema da última semana, e agora eu vou pedir vocês a autorização para continuar a leitura do verso 25. Assim, como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. O verso 26. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Olha que interessante. Se a gente for para o povo, se a gente for lá para fora, se a gente for para a história, nós vamos percorrer, teremos muitos argumentos, muitos assuntos, mas aqui o convite é: e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo. Se nós estamos trabalhando dentro da busca da cidadela da intimidade, então na nossa intimidade, nós vamos encontrar regiões que podem ser consideradas como
habitação daqueles que não são povo de Deus. Mas a misericórdia está dizendo que ali mesmo, estes elementos serão chamados filhos do Deus vivo. Então Paulo fala do Deus vivo, porque, diga-se de passagem, o Paulo usa muito essa expressão, repetindo Jesus, que Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos, porque os mortos já estão mortos em si mesmo. Deus não está na nossa intimidade? Olha que maravilha. Então no verso 27, Paulo ainda continua dizendo, mas, relativamente a Israel, ou seja, o povo, intitulado Povo de Deus, dele clama Isaías, o profeta. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então ele está falando que mesmo em meio ao povo numeroso, o remanescente é que será salvo. O remanescente é aquele movimento em que projeta o ser para além do que está acomodado na areia. O povo, a moda, os costumes, os conceitos, os preconceitos. O Filho do Altíssimo, ele procura levantar a cabeça para respirar um oxigênio que a massa muitas vezes o impede de respirar. É quando Jesus, por exemplo, no símbolo, chama os discípulos e sobe ao monte. Os discípulos chamam a multidão. Então Jesus vai se mostrando no trato com os discípulos e os discípulos com a multidão. Os discípulos no símbolo são aqueles que emergiram da multidão. Somos nós que estamos lutando para vencer a multidão dos nossos problemas, a multidão que representa o passado, os nossos reflexos condicionados, é uma multidão. Então temos que trabalhar para desatar o que nos prende, abrir a algema, sair da cadeia. Isso para nós é muito importante. Ou seja, nos tornarmos discípulos. Entrar numa escola bendita. E para entrar nessa escola é necessário abrir mão. É necessário nos desvincular. E aí que nos pega. Aí que a gente tem dificuldade. E a gente fica brigando para se desvincular. E na verdade você não tem que desvincular, senão vinculando-se a outras propostas. Se você ficar querendo brigar com o que está te atrasando, você vai perder tempo e energia. O grande lance é investir no novo. Porque naturalmente as substituições, as escolhas vão favorecendo para que outras portas se abram. No verso 28, Paulo diz assim, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Que beleza! Meu Deus! Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. O que vocês acham? Vamos falar um pouquinho do movimento de fora, para a gente entender as questões internas? Ele está falando que o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra. A terra humana, o planeta Terra, a terra do coração, em breve. Como assim? Eu poderia dizer
que em breve é porque você está estudando as cartas de Paulo. Você está sinalizando para Jesus que precisa, que quer modificar. Então você já está dizendo que tudo isso será em breve. Senão, a palavra em breve não encaixaria. Então, a promessa do Senhor é vitória, é amor, é luz, não é treva, não é perda da batalha. Com isso, nós vamos encontrar na doutrina espírita Jesus operacionalizando conosco na atualidade, cumprindo o que ele prometeu. Então nós vamos encontrar, por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, os textos de Jesus, assinados como Espírito de Verdade, que hoje a gente já tem bem claro que é Jesus mesmo. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Que texto maravilhoso. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada,
vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. A palavra sobre a terra cabalmente em breve se cumprirá. Foi a promessa de Jesus, através do médium Paulo, e agora através dos médiuns que auxiliaram Allan Kardec, que é o apóstolo que Jesus confiou para ser o precursor dos novos tempos. Como Isaías disse, verso 29, Senhor dos exércitos, não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A descendência do Senhor dos exércitos, os exércitos a representarem as vozes dos céus, as estrelas cadentes, conforme o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, as forças do bem que operam para o progresso da humanidade. Essas forças que representam o Altíssimo legaram a nós a descendência divina. A descendência extraordinária que veio ao mundo dialogar conosco, com o povo, consolando: vinde a mim todos vós, todos, porque o chamado é para todos, que eu vos aliviarei. Este grande convite agora tem que encontrar eco na nossa intimidade. O Cristo, ele precisa de nascer dentro de nós para que essa descendência divina nos ajude a cuidar de tudo que temos dentro de nós e que precisa de direcionamento. Paulo continua dizendo: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir a essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de tropeço. O que vem a ser pedra angular? Jesus lhes disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isso está em Mateus 21, 42. Pedra de tropeço. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei,
pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. É o versículo que estamos estudando, 32 e 33. Qual o significado da pedra? O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Nós vamos encontrar esse verso em 2 Samuel 22, 47. Um outro verso, agora em Salmos. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Salmos 95, 1. Agora um trecho também do Antigo Testamento em Moisés, em Deuteronômio 32, 18. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Agora um outro trecho em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia está repleta de versículos mencionando que Deus é a rocha, ou seja, a pedra. No Novo Testamento, esse título é usado para referenciar a Jesus Cristo, conforme Atos 4, 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedra de tropeço, pedra angular. Como pode Jesus ser tanto pedra angular como pedra de tropeço? A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos, ou seja, o elemento principal. Para entendermos como Jesus pode ser a pedra principal e ao mesmo tempo pedra de tropeço, analisamos os seguintes versículos. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. 9, repetindo, 30 a 32 de Romanos. Como explicado por Paulo em Romanos, a salvação só poderia ser alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. Nesse caso, a pedra principal rejeitada pelos judeus e continuaram buscando a salvação mediante o cumprimento da lei. Portanto, ao negarem o sacrifício expiatório do Cristo, Jesus passou a ser uma pedra de tropeço para eles, por rejeitarem a redenção oferecida por Jesus. Pedro também falou sobre isto e, abre aspas, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Primeira Epístola de Pedro 2,8. Por não darem crédito à mensagem de Cristo, esses tropeçam no caminho para a salvação. Conclusão. Jesus é a pedra principal, pois fornece a redenção para todos aqueles que creem em sua mensagem e seguem as suas palavras. Porém, para aqueles que o rejeitam, ele é uma pedra de tropeço,
porque tropeçam no caminho para suas próprias redenções. Fonte desta pesquisa: bibliacomentada.com.br. Então fica assim para nossa reflexão. O que nós fazemos com muita alegria. Obviamente que essa leitura, ela precisa de ser ajustada ao nosso contexto. Mas ela é muito clara em definir que o Evangelho é a pedra angular. O Evangelho vivido, o Evangelho crido, o Evangelho que nos conclama a amar. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Esta é a pedra angular. Essa é a base, amor. É a direção. É a sustentação. Por isso é que o texto aqui se refere, inclusive, a um movimento do Novo Testamento, é o final do Sermão do Monte, quando no capítulo 7 de Mateus, Jesus fala sobre a construção de uma casa sobre a rocha. A base é o Evangelho. Porque a ventania, nada vai derrubar. Com amor no coração, nós nos transformaremos numa pedra angular para a nossa própria edificação. Inspirados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquela pedra sublime da nossa evolução. E se é uma pedra angular, é necessário nós lembrarmos da doutrina espírita agora, como, por exemplo, simboliza Emmanuel num texto filosófico constante no livro intitulado Emmanuel, quando ele fala que a doutrina espírita é o ângulo divino, aonde nós temos em seu tríplice aspecto a força extraordinária para nós conquistarmos a plenitude. Então reflitamos com Jesus de uma forma que a filosofia do seu amor seja operacionalizada no território sagrado do nosso coração. O templo, ele se confunde com a oficina da vida. É uma reflexão também do próprio Emmanuel. Ou seja, buscamos a filosofia, a sintonia com os planos superiores a nos inspirarem na jornada. E ao mesmo tempo, as nossas mãos, os nossos pés, serão convidados para operacionalizar com as ferramentas da oficina da vida, educando sempre a nós mesmos. Por isso a oficina, talhando a madeira, como oleiros fazendo a peça no barro que foi escolhido e que foi preparado com técnica, com planejamento, com eficiência, com competência. Esta é a senda que o Senhor nos conclama a seguir. Agora, quando nos rebelamos, quando indiferentes nos tornamos, quando operamos no ódio, na violência, na vingança, naturalmente, a mensagem do Evangelho se torna pedra de tropeço. A escolha, portanto, ela é de cada um de nós. Nós trouxemos uma mensagem do Espírito de Verdade constante no capítulo 6, Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora eu vou trazer um outro trecho de uma outra comunicação que tem tudo a ver com o que a gente vem conversando sobre essa preparação interior a partir do chamado que vem do alto. Numa mensagem de Jesus, o Espírito de Verdade, que foi ditada em Paris em 1861, em um dos seus trechos, nós vamos encontrar a seguinte expressão: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos
na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Allan Kardec. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que, quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Que Deus nos abençoe. Que os bons espíritos nos inspirem nesse momento tão extraordinário da nossa evolução. Aprenderemos a ceder de nós, sem qualquer empeço, apagando as questões que nos induzam à perturbação e à discórdia. Apareceram desacatos, impulsionando-nos ao revide. Se os recebemos um tanto mais com Jesus,
em nossas atitudes e respostas. Todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Surpreendemos companheiros que se fazem difíceis. Se lhes acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências, um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfiguram em colaboradores valiosos, convertendo-se, por fim, em estandartes vivos de nossas ideias. Encontramos desencantos nas trilhas da experiência. Aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus em nosso comportamento, para logo se transformam em lições e bênçãos que passamos a agradecer à sabedoria da vida. Em casa, no grupo de trabalho, na vida social, na profissão, no ideal ou na via pública, experimentemos sentir, pensar, falar e agir um tanto mais com o Cristo e observemos os resultados. Pouco a pouco, perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele passo a passo, na edificação da nossa própria paz. Não te atemorize em programas de reajuste, corrigendo a sublimação ou burilamento, ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior. Recebamo-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e seguindo adiante, na base do dever retamente executado e da consciência tranquila. Pratiquemos a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vistas pessoais, e a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Sempre um tanto mais com Jesus. Que Jesus esteja conosco. Que os amigos espirituais nos inspirem nessa jornada de ascensão. Estejamos confiantes e seguros que Jesus estará sempre conosco, na medida em que estivermos um tanto mais com Ele. Que Deus se faça nesse momento, abençoando a todos os lares aqui representados, que as luzes, as bênçãos se esparjam por todo o planeta, envolvendo a todos os nossos irmãos que passam por provas, lutas em seus aprendizados. Que amanhã, em breve, estejamos juntos, confiantes, seguros na vitória do Senhor. E assim, nós agradecemos a audiência, a presença de todos vocês que nos felicitaram com as participações. Eu estou vendo os debates no chat, eu peço desculpa por não tê-los atendidos, mas hoje nós não tivemos a nossa mediadora que nos auxilia na tarefa, mas, por certo, nos próximos trabalhos a gente retoma
a nossa interatividade com você, que é a razão do nosso trabalho. Abraço a todos os amigos da Rede Amigo Espírita, a todos os irmãos da Rádio Brasil Espírita de Maceió que também nos acompanham, aos nossos amigos da Casa de Kardec, a você que vai assistir esse vídeo em algum momento, no tempo e no espaço de Deus. Desejo a todos uma boa noite. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo.